Vascaíno. O Paulo Brax encaminhou um novo camisa 10 pro Vascão da Gama. Muita novidade para poder trazer para vocês com relação a essa notícia que o Flávio Dias deu ontem. Possibilidade de chegar um argentino ou um uruguaio. Perfeito? A gente vai atualizar essa situação e vamos falar também aí sobre a situação envolvendo o Maracanã. A gente tem novidades aí atualizadas e também iremos abordar o próximo jogo do Vasco da Gama contra o Palmeiras. A festa, a comemoração, a vitória em cima do Atlético foi bom enquanto durou. Amanhã é dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Bem, pessoal, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. O Vasco conseguiu uma vitória magistral, maiúscula. Mas que o Vasco só teve 25% de posse de bola. Tomara que seja assim até o final do campeonato, que o Vasco tenha só 25% de posse de bola e que o Vasco ganha todos os jogos, que seremos campeões. Futebol é resultado, o que importa é bola na rede, e o Vasco ganhou, somou 3 pontos, e o Galo, ele simplesmente aí engrandeceu essa excelente vitória do Vasco da Gama. Barbieri ganha força no comando técnico do Vasco da Gama, paz para trabalhar, não será contestado por enquanto, até porque algumas apostas que ele fez como goleiro Ivan, o goleiro Léo Jardim e aí o Bambu estão dando para lá de certas aí, nesse jogo aí que definitivamente deu para medir força. Então, agora é pensar na equipe do Palmeiras. E segundo notícias vindas aí lá do Allianz Parque, o Palmeiras provavelmente vai colocar uma equipe reserva. O Palmeiras, nos próximos 10 dias, terá 3 jogos em 3 competições diferentes. Palmeiras pega o Cerro Porteño na Libertadores, já na terça-feira, depois enfrenta o Vasco da Gama no domingo e depois tem um jogo da Copa do Brasil, o segundo jogo contra o Brasil, de Pelotas. Então é o seguinte, o Palmeiras deve colocar um time aí alternativo para visitar o Vasco da Gama. Apesar do elenco do Palmeiras ser o melhor do Brasil, facilita as coisas pro Gigante da Colina. Laureano, e aonde será essa partida? Bom, o seguinte, por enquanto há uma liminar aí, cujo qual proíbe a venda de ingressos para o Maracanã, então o Vasco não pode por enquanto. A informação que a gente teve com relação ao Maracanã hoje foi a seguinte, a gente passa agora para vocês. O departamento jurídico da SAF do Vasco, que é encabeçado aí pela doutora Gisele Cabreira, está de plantão e o Vasco pretende derrubar essa liminar até a hora do almoço de amanhã. O Vasco pretende já amanhã colocar os ingressos para poder vender e o jogo tende a ser aí no Maracanã. Perfeito? Então, é a informação que a gente tem. O jurídico do Vasco trabalha nos bastidores em caráter de plantão e até amanhã, na hora do almoço, a liminar deverá cair para finalmente a gente ter aí a venda dos ingressos aí. Eu acho que vai dar 70 mil aí, se liberar 80, capacidade máxima do Maracanã, dá 80 mil vascaínos e vai ser um jogo muito, muito bonito, né? Todo jogo contra o Palmeiras, eu particularmente, eu fico muito emocionado porque eu tenho boas
lembranças aí, como a final da Mercosul, do Campeonato Brasileiro em 97, enfim. O seguinte, pessoal, sobre a situação envolvendo reforços, tá? O Paulo Brax, segundo está sendo dito aí nos bastidores, deixou muito bem encaminhada a situação do meia. E segundo informações que a gente obteve na parte da tarde agora, é que é um jogador diferenciado. É jogador para chegar e ser titular. O Paulo Brax, que foi muito questionado por grande parte da torcida do Vasco pelas últimas contratações que fez, como foi o caso do Cocão, está aí negociando com o meia. Informação que veio lá do Flávio Dias ontem, que seria um jogador da Argentina ou do Uruguai. Vários nomes aí sendo colocados aí à mesa. Esse jogador viria por empréstimo para o Vasco da Gama e a custo zero aí, certo? Então, Paulo Brax, ele viaja amanhã para a França, lá para Paris, onde ele vai tratar a situação da proposta orçamentária lá com Josh Wand e com toda a cúpula da 777 Partners, e o Paulo Brax vai deixar a situação aqui com o Luiz Melo para poder finalizar essa negociação, igual foi feito no caso do Orelhano, onde o Luiz Melo foi à Argentina para poder fechar essa situação. Vários nomes sendo ditos aí nos bastidores. Hoje até saiu uma situação envolvendo aí um possível retorno do Benítez aí ao Vasco da Gama. Enfim, tem muita coisa nos bastidores aí. Tendência, é um jogador que joga aqui no Brasil, chegaria aí a custo zero pro Vasco da Gama, certo? Você falou aí de Gabriel Neves, próprio Soteldo aí, que está com o contrato terminando lá no Santos. Jogador é diferenciado, segundo fui informado aí. Se tratando aí dessa SAF do Vasco, eu fico meio, vocês sabem como. Mas assim, vamos torcer para que dê certo. Acho que o Vasco precisa aí de um camisa 10 mesmo, para a gente fechar o ciclo, e vamos ver o que vai acontecer nessa segunda janela aí, certo? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E ó, parabéns ao Vascão da Gama que arrebentou ontem. Tamo junto. Aquele abraço aí, às 21h30, live aqui no canal do Laureano. Valeu.